Olá pessoal, estou aqui com o server de 4.2 24 para 220 e hoje vou fazer um vídeo mostrando para vocês como é que configura ele. Coloquei aqui a nossa bateria de lítio de 6S, né, por 24 volts e vou fazer aqui as configurações para vocês entenderem passo a passo como configurar esse equipamento de acordo com o manual. Como são mais de 40 configurações, vou passar aqui rapidamente uma por uma para vocês. Vai ficar um vídeo um pouco longo, mas espero que seja útil aí para vocês configurarem esse equipamento. Lembrando que esse vídeo aqui ele serve para os modelos de 24 volts, mas se você tiver um modelo de 48, você pode se basear. Vai ter que só modificar a questão das tensões, mas vai ser possível estar utilizando esse vídeo como referência. Lembrando que, como a minha bateria é de 6S, se você for usar um 8S LiPo4 ou um 7S de lítio, logicamente as tensões de trabalho vão ser diferentes, mas a lógica permanece. Então você segue a lógica, adequa as tensões, é só calcular as tensões da sua bateria de acordo com a quantidade de S, que vai dar certo para você fazer a configuração aí do seu híbrido do off-grid. Vamos lá. Primeiro de tudo aqui, precisamos entrar no menu de configuração. Para isso, você segura aqui a tecla Enter durante 3 segundos e ele vai entrar no menu de configuração. Configuração 00, se você quiser resetar para as configurações originais de fábrica, né, você tem aqui, ó, você muda para esse GOE, dá Enter, que ele vai voltar para as configurações originais de fábrica. Então vamos passar ela aqui, a gente não vai fazer isso agora. A configuração 01 é o modo de trabalho dele. Ele tem 3 modos de trabalho que vem para que você pode escolher, que é USB, SUB ou SBU. O USB ele coloca concessionária como prioridade e só entra solar e a bateria caso falte energia da concessionária. SUB ele vai colocar solar e a utility como prioridade, a bateria só entra em caso também de apagão. E SBU ele vai utilizar solar, bateria e só por último vai usar a concessionária se a bateria não for suficiente. Tem um vídeo aí completo no canal mostrando a diferença entre usar SUB e SBU no dia a dia para você escolher ali qual é o melhor caso, né? Se você quiser usar o equipamento aqui só como no break, você deixa em USB, que ele vai ficar utilizando a concessionária e a solar e a bateria só entra quando faltar energia da concessionária. Vamos botar aqui a configuração, você entra aqui no menu novamente, demora muito tempo. Aqui eu vou utilizar ele em SBU, mas você pode mudar aqui de acordo com a sua necessidade. Vou deixar em SBU, clica no Enter, ele salva e vamos para a segunda opção, que é a configuração 02. Na configuração 02 é o máximo de corrente de carga para a bateria, considerando tanto a carregamento pela concessionária como pela solar. No caso aqui, o mínimo é 10 A, o máximo é 120. Vamos entrar aqui. Como a minha bateria aqui é de 60 A, por uma questão de segurança, eu coloco ele para carregar no máximo a 30 A. Então aqui na configuração 02 eu deixo 30 A. Você pode entrar aqui e mudar de acordo com a sua bateria. Passando aqui, ó, você pode ver, tem as configurações, ele pode ir até 120 A. Mas aqui eu vou deixar em 30 A. Salvei. Passamos para a próxima configuração, que é o modo de operação que ele vai aceitar a entrada de concessionária. Ele tem 2 modos aqui, o PS e a PL. A diferença de um para o outro. O PS tem uma faixa de operação mais estreita. Vocês podem ver aqui no manual que o PS só aceita de 170 a 280 volts e a PL aceita de 90 a 280. E o PS também tem a vantagem que a troca de rede é mais rápida. Então, geralmente, eu deixo ele no PS e fica melhor para funcionar aqui no off-grid, porque a troca de rede é mais rápida. Também, se a concessionária baixar demais a tensão, ele já corta a concessionária do inversor de forma automática. Não precisa nem colocar aquele relé de proteção, ele já vai estar salvando o inversor de uma rede baixa da concessionária. Já aqui na configuração 5, temos os tipos de bateria. O tipo mais comum que eu utilizo é esse USE, porque ele permite, ó, se você for ver aqui no manual, o USE ele permite você fazer as configurações de tensão, de corte e tudo mais. Então, eu geralmente utilizo o USE.
Existe também esses LI aqui, que são para bateria de lítio, que tem a comunicação da bateria com o inversor, que não é o caso aqui. Aqui você no manual você pode conferir que tem 4 opções para essas configurações, né? Utilizando 485, 232 e por aí vai. E tem também os modelos de bateria AGM e Float, que são baterias de chumbo. Como aqui eu estou utilizando lítio, eu não coloco nem AGM nem Float, eu utilizo o modo use, porque aí vai ficar aceitando as configurações que eu vou colocar aqui para a bateria. Isso aqui, modo use, salvei e vamos para a próxima configuração. Configuração 06 é se ele vai ter auto restart ou overload. No caso aqui eu deixo desabilitado, né? Então se ele dá um overload e quer proteção, eu não quero que ele restart sozinho. E o 07 é auto restart com temperatura. Também não quero que ele inicie de forma automática quando esquentar demais, então deixa desabilitar. 09 é a frequência de operação, no caso aqui 60 Hz. Se vier de fábrica aqui com 90 Hz, você entra, 50 Hz você entra e muda, né? Mas geralmente aqui você coloca 60 Hz. Quando colocar concessionário em 60 Hz, ele já muda de forma automática também. Então vamos aqui para a próxima configuração. Configuração 10 é a tensão de saída. Você pode configurar a tensão aqui para 220, 230 ou 240. Eu vou deixar aqui em 220. E vamos passar para a próxima configuração. Na configuração 11, você vai colocar a quantidade de corrente máxima que ele vai mandar da fonte para a bateria. No caso aqui eu deixei 2 A. Isso caso o carregamento por fonte esteja ativado. E na opção 12, começa as configurações de tensão da bateria. Uma informação importante aqui sobre a configuração 11, né? O mínimo é 2 A, só que o máximo, deixa eu entrar nela aqui, entrei na configuração, o máximo é 100 A. Então, se você quiser utilizar 100 A para carregar seu banco de baterias, você consegue utilizar. Logicamente, você tem que colocar um banco de baterias conveniente a isso. E tem outro detalhe. Mesmo se você colocar 100 A aqui, como a primeira configuração lá de corrente máxima de carregamento da bateria está em 30 A, ele não vai passar de 30 A. Então, um exemplo, vou entrar aqui no menu de configuração, bem aqui, está 30 A. Então, mesmo que eu coloque 100 A lá na configuração 11, a configuração 02 vai limitar em 30 A. Então, eu posso vir aqui na 11 e colocar aqui 100 A, mas ele vai limitar lá pela configuração 02. Então vamos passar aqui para a configuração 12, onde começam as configurações de tensão de bateria. Essa primeira configuração 12, eu coloquei aqui 21 volts, que é a tensão que ele vai vir da bateria para a concessionária. Então, se quando ele estiver no modo SBU, começou a descarregar a bateria, que está em 24 volts, começou a descarregar, chegou em 21 volts, aí ele vai voltar para a concessionária. Então vamos aqui, ó, configuração 12, a bateria descarregou até 21 volts, ele volta para a concessionária caso a concessionária esteja disponível. E na configuração 13 é justamente a tensão que ele vai voltar a utilizar a bateria, ou utilizar a solar, quando a bateria estiver recarregada. Então quando a bateria chegar aqui em 24 volts, ele volta a utilizar a bateria. Lembrando que essas configurações aqui são para 6S de lítio. Você tem que adequar essas configurações aí de acordo com o seu banco de baterias. E lembrando que essas configurações só servem quando você estiver utilizando o modo SBU, que é Solar e Battery, né, como prioridade. Se estiver utilizando o SB ou S2B, ele não vai considerar essas tensões de troca de rede, porque enfim não vai haver troca de rede. No caso aqui, havendo essa troca de rede, você tem que ter essas configurações definidas ali no seu inversor. Então, passando aqui da configuração 13, ele já pula para a configuração 16 para dizer quais são os tipos de carregamento da bateria, de onde vai vir a energia que vai carregar a bateria. Antes de mostrar para vocês lá as fontes de carregamento de bateria, tem uma opção interessante aqui no manual. Na opção 12 e 13,
você tem as configurações que você pode fazer por tensão, né? Aqui no manual diz quais são os mínimos e os máximos de cada configuração, né? Tanto para o modelo 24 como o modelo 48, é o mesmo manual. Só que aqui tem uma coisa interessante na opção 13, por exemplo. Ele mostra que você pode fazer a configuração por porcentagem de bateria. Só que tem um detalhe, isso daqui só vai funcionar por porcentagem de bateria caso você esteja utilizando os tipos de bateria LiP ou LiL e que você tenha a comunicação da bateria com o inversor. Aí você vai conseguir, por porcentagem de bateria, estar fazendo as trocas de rede. Então, caso você consiga fazer a comunicação da bateria, da BMS da bateria com o inversor, você vai ter um parâmetro mais refinado na hora de trocar de rede, no lugar de utilizar tensão, que para a LiFePO4 é horrível você se basear por tensão, você pode se basear por porcentagem da bateria. Voltando agora para a parte dos tipos de bateria, com a configuração 16, né, o tipo de bateria não, o tipo de carregamento da bateria, você tem aqui CSO, SNU e OSO. OSO, ele vai carregar a bateria apenas pelo solar. CSO, ele vai carregar a bateria com concessionária solar, só que a concessionária só vai entrar para carregar a bateria à noite, quando não tiver a solar. E SNU, ele vai carregar a bateria tanto com a solar como a concessionária ao mesmo tempo. Então, você tem que ver qual é a sua necessidade. A forma mais econômica para você diminuir mesmo a sua conta de energia na concessionária é você deixar em OSO, porque aí você não vai estar ativando a fonte para carregar a bateria. Enfim, fonte para carregar a bateria é sempre um problema, porque a eficiência é baixa e você vai ter uma conta de energia mais cara lá na concessionária no final do mês. Pronto. 16 salvo, OSO, vamos para a configuração 18, que é a configuração 18 em relação aos alarmes, você vai ter o bip dos alarmes ou não. No caso aqui eu deixei desativado, B-off, mas se eu quiser escutar todos os bips de alarme, você bota aqui em B-on, você vai escutar todos os bips, toda vez que ele alarmar ele vai bipar e você vai escutar. No caso aqui eu deixo B-off, que é para ele ficar caladinho e não ficar fazendo barulho à toa. Na 19, se ele vai retornar para a página inicial, aqui é SP, ele volta para a página default, né, a tela padrão. Geralmente eu deixo ele em desabilitado para poder ele permanecer na última tela que eu deixei, fica melhor, porque às vezes eu quero ver a informação específica. Na 20 é para definir se vai ficar aceso ou não o painel. Aqui eu deixo sempre aceso. Se você colocar ele para off, depois de alguns segundos ele vai desligar o painel. Então sempre deixa ele ligado, porque eu gosto de ver esse painel funcionando. Mas se estiver no local que incomode a luz do painel, você queira desligar ele, você pode botar aqui off, que ele vai desligar depois de alguns segundos que você parar de mexer com o painel. Já nessa configuração 22, você vai definir se ele vai bipar caso ele mude de rede, né? Por exemplo, acabou a energia da bateria, ele vai mudar de rede para a concessionária. Você pode colocar aqui nessa posição 22 do menu se ele vai bipar ou não. Aqui ele está acionado, eu vou desabilitar, deixar off, justamente para ele não fazer barulho quando ele trocar de rede da solar para a concessionária e vice-versa. Na próxima configuração, configuração 23, se vai deixar habilitado o bypass por overload. Um exemplo, você está aqui consumindo 2.000 watts e do nada começou a consumir 4.300 watts. Ele vai dar um bypass ou não nesse overload, né? Ele vai voltar para a concessionária imediatamente ou não? Geralmente eu deixo desabilitado, eu prefiro que ele entre em proteção do que vá para a concessionária, e isso acaba trazendo uma troca de rede muito abrupta para o sistema. Então, deixando aqui o 23 desabilitado, ele fica, se tiver um overload, ele simplesmente entra em proteção, não vai tentar fazer o bypass. Já na posição 25, se ele vai guardar ou não os códigos de erro. Deixa habilitado, né, padrão de fábrica. Por quê? Porque eu preciso desses códigos de erro. Se ele acontecer alguma coisa, esse código de erro vai dar um norte para a gente descobrir no manual qual foi o erro que aconteceu. Por sinal,
No manual aqui tem todos os códigos de erro. Se vocês já acharem interessante, depois eu posso fazer um vídeo só mostrando os códigos de erro desses equipamentos, para vocês ficarem mais inteirados, né? Deixa aí nos comentários se vocês querem ver um vídeo só com os códigos de erro desse equipamento, para vocês entenderem quando aparecer um código de erro, vocês saberem exatamente como proceder. Vamos lá. Posição 26, tensão de carregamento, né? Posição 26, tensão de carregamento. No caso aqui eu deixei 25 volts, você adequa aí para a tensão de carregamento da sua bateria. Na 27, tensão de flutuação. Como é lítio, eu deixo a tensão de carregamento igual à tensão de flutuação. Já na posição 29, é a tensão de corte do inversor. Até onde o inversor vai funcionar descarregando a bateria quando não tiver concessionária. No caso aqui, até 20 volts. Então, teve um apagão, eu deixo descarregar essa bateria até 20 volts. Você exerce lítio. Você tem que configurar de acordo com a sua bateria aí. Bom, vamos entrar aqui novamente no menu. Para prosseguir aqui com as configurações. Até a posição 30 aqui das configurações. As configurações, se você fizer de forma lenta, que não estou fazendo aqui, ele sai sozinho do menu. Passou aqui a 29, tensão de corte total do inversor, e vem a posição 30, que é a equalização de bateria, que é que eu deixei desabilitado. Se você estiver usando lítio, eu aconselho deixar desabilitado para não ter dor de cabeça. Na 31, tensão de equalização, mesmo estando desabilitado, deixa em 25 volts, que se ele habilitar de forma automática, ele vai carregar no máximo a 25 volts essa bateria. Aqui são os dias e os intervalos, né, nessas três posições aqui, a 33, a 34 e a 35, referente à equalização. Você pode deixar do jeito que está aqui se estiver usando lítio. Se estiver usando chumbo, você coloca essa quantidade de dias de acordo com o manual da sua bateria de chumbo. E na posição 36 temos mais essa configuração aqui. Na 36, basicamente a configuração, se você vai ativar a equalização imediatamente ou não. Aqui está desabilitado. Se for uma bateria de chumbo você queira equalizar, só você entrar lá e colocar Enabled, que ele vai iniciar a equalização imediatamente. Passando essas configurações, a gente já passou pelas configurações mais comuns na maioria dos híbridos. Só que esse híbrido é on e off. Aí aqui começa a parte interessante dele, na configuração 37, que é justamente se vai habilitar o modo híbrido dele, ou então se ele vai trabalhar só com o modo off-grid. Se no 37 tiver off, ele está só off-grid, ele não vai injetar nada na rede. Agora, se você mudar ele para o modo hybrid, que é esse HYD, ele vai funcionar como on-grid e vai injetar o excedente na rede da concessionária. Se você não tem um on-grid homologado na sua casa, eu recomendo que você deixe em off, que é para poder você não ter problema com a concessionária, com a fiscalização, alguma coisa do tipo do seu relógio voltando ao contrário ali a numeração. Caso você tenha um on-grid homologado e queira injetar com ele, aí fica por sua conta e risco, você deixa no modo hybrid que ele vai injetar o excedente. No caso aqui eu quero trabalhar ele só com off, salvo aqui a configuração e passo para a próxima configuração, que é a 38, que é a corrente que eu vou injetar na rede da concessionária, o máximo de corrente que eu vou injetar. No caso aqui está 2 A, ele aceita injetar até 16 A, esse modelo aqui é de 4.200 watts, o modelo 6.200 ele aceita injetar mais, então aqui você pode querer injetar só 2 A, 4 A, ele vai pulando de 2 em 2, você escolhe ali caso você queira injetar na concessionária, isso vai ser o máximo. Lembrando que aqui é a corrente em AC, então se for 2 A em 220 volts são 440 watts, 4 A em 220 volts 880 watts e assim por diante. E temos aqui a posição 39, que é para se você vai deixar esse LED ativo ou não. Aqui o LED está ativado, eu vou fazer até uma mudança aqui, ó. Vou clicar aqui no off e salvar. Aí quando eu sair aqui da configuração ele vai lá apagar o LED, né? Por enquanto ele não apagou, só quando sair da configuração. Saiu da configuração ele apagou. Então essa posição 39 aqui do menu é justamente para você dizer se o LED vai ficar aceso ou não. Dependendo do local que você colocar o inversor, esse LED pode acabar incomodando. Então você pode vir aqui e mudar na configuração para desligar ele. Continuando aqui as configurações, né, depois que passou aqui da configuração do LED, que é o 39,
você vem para a configuração 41, que é em relação à saída secundária, se você vai deixar ela habilitada ou não. Né? Aqui está desabilitada, você pode vir aqui e habilitar a saída secundária. Habilitando a saída secundária, que ele tem duas saídas, ele tem uma main out, AC, e tem uma second out, AC. E nessa saída secundária, você pode ter uma tensão de descarregamento de bateria diferente da tensão de desligamento do inversor. Então, um exemplo, você aqui pode deixar em 22 volts, aqui para a saída secundária, só que lá na saída principal você deixa para desligar o inversor com 24 volts. Então, com isso, ele desliga primeiro a saída principal e só depois a saída secundária. Depois eu vou fazer um vídeo explicando para que serve essa saída secundária e dando algumas ideias de como utilizar ela de forma prática no seu off-grid. E uma coisa interessante que eu observei aqui no manual, como as configurações 12 e 13, na 42, que é uma configuração de tensão de bateria, você também pode configurar por porcentagem de bateria, né, desde que você esteja utilizando comunicação e tudo mais. Então existe essa possibilidade. Essa questão da saída secundária é um item interessante dessa linha da Sun aqui. Depois eu vou trazer um vídeo específico mostrando como utilizar na prática essa saída secundária e quais as vantagens e desvantagens de você estar utilizando também a saída secundária do seu inversor. Então aqui você também pode colocar essa configuração 42 por porcentagem, caso você tenha comunicação da bateria via BMS, não, com o inversor. Pronto, pessoal, foi um vídeo bem longo, né? Mais de 20 minutos de vídeo. Espero ter conseguido explicar o máximo possível aí para vocês sobre cada configuração que contém nesse manual aqui. Se ficou alguma dúvida, coloca aí nos comentários, né? E não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e também dar ideias aí para os próximos vídeos, né? Eu estou devendo um vídeo para vocês aqui justamente do teste desse inversor sem placa, fazer o vídeo do teste sem placa, colocar alguns itens para rodar nele e depois vem o teste de fogo, que é utilizando bateria e placa solar para ver o máximo de potência que ele consegue chegar. Se gostou do vídeo, né, curte, compartilha, deixa um comentário aí se ficou alguma dúvida e até a próxima, pessoal.